Boa noite, igreja. Esse boa noite está tão michuruca. Boa noite, igreja. Agora sim, a paz seja com todos, amém? Felizes, contentes com Jesus? Quem aqui está com fé em Deus que o Brasil vai crescer, vai melhorar? A gente tem que ter essa fé. Você trouxe a palavra de Deus? Então vamos ouvir a palavra do Senhor. Pegue a palavra de Deus e por favor abra comigo no Evangelho de Marcos e no capítulo de número 6. E nós vamos ler a partir do versículo de número 45, tá bom? Marcos 6, a partir do versículo de número 45. Quem encontrou, diga glória a Deus. Achou? Obrigado, filho. Está escrito assim, amados. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante do outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. E ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria lhes tomar a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Glória a Deus. Agora eu vou ler o versículo 48, eu queria que você lesse comigo, vamos lá? Toda igreja. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram ser um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Você acredita que Jesus falou isso? Sabe o que é interessante? É que Jesus viu a dificuldade deles, estando ele a quilômetros de distância, estando ele em cima de um monte, na 4ª vigília da noite. Já vou te dizer qual é a 4ª vigília da noite. Ele conseguiu enxergar a dificuldade deles. Amém? Vamos colocar a Bíblia no nosso banco e vamos falar com Deus, amados. Senhor nosso Deus e Pai, neste domingo nós entramos na Tua presença e clamamos para que o Senhor tome a conta, tome a frente, a dianteira desse barco. Que não seja o homem a ensinar, a falar, mas que seja o Espírito Santo. Meu Deus, joga por terra tudo que vem para atrapalhar, tudo que venha para tirar a concentração do teu filho ou da tua filha. Que essa pessoa possa se alimentar dessa palavra nessa noite,
que ela saia daqui fortalecida, restaurada, avivada, em o nome poderoso do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Obrigado, meu Pai. E quem crê, diga amém. Pode aplaudir bem forte a palavra de Deus. Amados, podeis se assentar. Tome seu assento, por favor. Quando uma pessoa diz que ela está passando por uma tempestade, por um temporal, uma tormenta, a gente sabe que ela está se referindo a um problema, a uma dificuldade. E que essa dificuldade é passageira. Pode demorar alguns dias, até mesmo alguns meses, mas ela vai passar. Porque toda tempestade passa. Por isso que é bom você identificar qual é o tipo de tempestade em que você está passando. Eu queria que você anotasse essa mensagem. Pegue papel, pegue uma caneta. Se você não tiver um papel, os obreiros levam até você. Mas anote essa mensagem. Porque hoje eu quero falar com você justamente sobre isso. Você tem que saber se a tempestade que você está passando, que você está enfrentando, ela é um encontro com Deus, e você tem que passar por ela para ter esse encontro. Ela é um propósito de Deus, então você tem que passar por ela para que esse propósito maior, divino, se realize. Ou se ela é algo que Satanás está operando para tentar te impedir de chegar a algum lugar, para tentar bloquear o teu caminho, ou se essa tempestade, ela veio por consequências das tuas desobediências. Então nós enfrentamos 4 tipos de tempestades na vida. Diga comigo: para ter um encontro com Deus, quando é propósito de Deus, quando é levante do diabo e quando é consequência dos nossos pecados. Então hoje eu quero falar com você sobre essas 4 tempestades e eu queria que você anotasse. Amém? Então vamos lá. Conta-nos a Escritura que Jesus, ele estava pregando para uma multidão de pessoas. E ele percebeu que os discípulos estavam afadigados, cansados, estressados. Para completar, eles ficaram sabendo da morte de João Batista. E quando João morreu e perdeu a cabeça degolado, muitos dos discípulos de João começaram também a seguir Jesus. Então, sobrecarregou ainda mais os 12. E quando Jesus viu que eles estavam cansados, sobrecarregados, ele chamou os discípulos e disse: vamos para um lugar à parte, para que possamos descansar. Jesus, ele tinha essas coisas, sabe? Ele se preocupava com os discípulos. Você sabe que às vezes o pastor, a pastora, o obreiro, a gente também cansa. A gente também fica emocionalmente cansado. E é preciso às vezes haver um tempo também para a gente descansar. Glória a Deus. Então Jesus fazia isso com os discípulos. Olha, agora a gente vai descansar. Mas a obra era tão grande e havia tantas pessoas necessitadas, que quando eles foram para um lugar de descanso, já tinha pessoas lá esperando por eles. Já tinha discípulos, já tinha pessoas, povo esperando para ser curado, liberto, abençoado. Então eles começaram a pregar e não descansaram. Estavam cansados ainda. Em seguida Jesus multiplicou pão e alimentou a todos. Quando Jesus acabou de alimentar as pessoas, ele percebeu que havia um murmurinho entre as pessoas. Eles começaram a dizer o seguinte: esse Jesus tem que ser o nosso líder político. Esse Jesus tem que ser o nosso rei. Mas eles não se referiam a um rei espiritual. Eles se referiam a um presidente. Está dando para entender? Um político. E a missão de Jesus não era política. A missão de Jesus era espiritual. Ainda que ele pudesse interferir na política.
Mesmo assim, Jesus não veio para ser um político, ele veio para ser o salvador da nossa alma. Então, quando ele viu que o foco do ministério estava mudando, que o povo estava achando que ele e os discípulos seriam políticos, Jesus disse: eu tenho que tirar os discípulos daqui agora. Então ele pega os 12 e a Bíblia diz que ele compeliu, obrigou eles a ir embora. Chamou os 12 e disse: vocês têm que sair daqui. Mas mestre, e a multidão? Deixa que eu me despeço deles. Deixa que eu vou cumprimentando um por um e eu vou despedindo. Vocês vão para onde? Entrem no mar. Entrem no mar. Para que eles não se contaminassem com aqueles conselhos que iriam mudar o foco do ministério. Está dando para entender? Amém? Não era a visão do ministério. Não era a visão de Jesus. Então, Jesus fez isso. E ele vai para o monte e começa a orar. E começa a orar por eles, inclusive pelos discípulos. E enquanto ele está orando, isso aconteceu de tarde. Enquanto ele está orando, os discípulos entram no meio de uma tempestade. Ventos a quilômetros, um mar revoltado. E Jesus não está no barco, mas ele está orando. E a Bíblia diz que eles vão ficar ali até a 4ª vigília da noite, amados. Gente, se eles foram para o mar de tarde, e Jesus só vai ter um encontro com eles na 4ª vigília da noite, então eles ficaram aproximadamente 9 horas à deriva. Uma coisa é você passar por uma tempestade de 1 hora, 2 horas. Outra coisa é você ficar no miolo do problema 9 horas. Então eles estão apavorados, achando que vão morrer. E o detalhe interessante da palavra que nós lemos é que Jesus viu eles de longe. Estando no monte, na 4ª vigília da noite. O que é a 4ª vigília da noite? Se você tiver papel e caneta, anote, isso é bom a nível de estudo. Anote. A primeira vigília da noite era de 6 da tarde até 9 horas da noite. Era a primeira vigília da noite, em Israel. A segunda vigília da noite era de 9 da noite até meia-noite. A segunda. A terceira vigília da noite era de meia-noite a 3 horas da manhã. Então a 4ª vigília da noite é de 3 horas da manhã às 6 da manhã. Um breu, uma escuridão e uma tempestade. E Jesus vai lá na 4ª vigília da noite, de 3 da manhã até as 6 da manhã, porque de 3 da manhã às 6 da manhã Jesus não está dormindo, ele está acordado, está orando. Diga glória a Deus, amém. Gente, Jesus não dorme, Jesus é um espírito, ele está num corpo de carne também, mas ele é Deus. Jesus não dorme, a Bíblia diz que o guarda de Israel não tosqueneja, não abre a boca de sono, não. Ainda mais se você estiver numa tempestade. E ele vai deixar os discípulos ficarem lá 9 horas enfrentando aquele problema. Às vezes Deus permite que você fique muito tempo no problema. Às vezes Deus permite que você passe horas enfrentando essa crise. Às vezes dias. E você diz: pastor, parece que Deus me abandonou. Parece que Deus não ouve minha oração. Pastor, eu estou lutando, já fui no médico, estou fazendo tratamento, parece que a doença não diminui, parece que o câncer não morre, e você fica desesperado, e você acha que Deus não está te ouvindo. Mas hoje a palavra de Deus está te revelando aqui, gente, que quando as suas expectativas se esgotam, quando os seus recursos se acabam, quando você diz: pronto, eu não tenho mais força, acabou minhas forças, é nessa hora que Jesus aparece. E ele aparece para dizer: o teu recurso acabou, mas o meu não. E se for preciso, ele vai andar por sobre o mar para ter um encontro contigo e mostrar que ele é Deus. Diga: eu creio. Então ele chega na hora certa para mostrar que os recursos dele nunca acabam. E o interessante é que ele viu eles de longe. Gente, não importa a sua tempestade, Jesus nunca perde você de vista. Fala para quem está do teu lado: não importa esse problema, ele não perdeu você de vista. Você crê que ele não perdeu você de vista? Amém? Ele está de olho em você. E Jesus vai caminhando sobre o mar, e de repente, você sabe que numa tempestade existem trovões, não é? Raios. Imagina um mar escuro, você não vê nada. Quem aqui já pescou de noite?
Você já pescou de noite? Não vê nada, né, Lira? Nada. Eu já pesquei de noite. É muito bom pescar de noite. Você não vê nada, mas é a hora que dá mais peixe. Imagina no meio da madrugada, ventania, trovão, de repente, num raio, num feixe de luz, você enxerga uma pessoa andando sobre as águas. O susto que você não ia tomar. Quem ia gritar também? Levanta a mão aí. Meu amigo, eu ia berrar. Num feixe de luz, você enxerga um homem andando sobre o mar. E aí eles começam a gritar. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Quando eles começaram a gritar, abre aí, olha lá, o versículo de número 49 e 50. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos ficaram atemorizados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Note que antes de Jesus acalmar a tempestade, ele podia ter acalmado a tempestade, mas antes dele acalmar a tempestade, ele fez questão de acalmar a mente deles, o coração deles. Amém? Ele podia ter acalmado o mar primeiro. E aqui tem uma revelação muito bacana, muito interessante. Quando Deus percebe que estamos no meio de uma crise, a primeira coisa que Deus vai tentar fazer é acalmar o teu coração. Antes de Jesus acalmar circunstâncias ao seu redor, Ele quer acalmar o que está dentro de você. A sua mente, a sua alma, o seu espírito. Sabe por quê, minha gente? Porque na maioria das vezes, quando Jesus olha para você, e enxerga a sua vida, o seu interior, Ele percebe que a tempestade que está dentro de você é maior do que a tempestade que está fora de você. Jesus entende às vezes que a crise que você enfrenta do lado de dentro é maior do que a crise que está acontecendo do lado de fora. Você acha que o problema está do lado de fora, você acha que o problema está nas pessoas que te perseguem, que falam mal de você, que querem te denunciar, que querem te destruir, que querem, enfim, fazer algo contra você. Você pensa que a crise está nas pessoas, no governo que está trabalhando contra você. Você pensa que a crise está no casamento, na esposa que não te compreende, no marido que não te entende. Você acha que a crise está no trabalho, a falta de dinheiro, mas não. A maioria das vezes a crise que está do lado de dentro é maior do que a que está do lado de fora. Então hoje Jesus te chamou aqui para te dizer: é hora de dominar o lado de dentro. Quem sabe você está sendo vencido pelo que está dentro de você. Às vezes é uma mágoa, um ressentimento, você não consegue liberar perdão. Às vezes é um medo que você está sentindo de uma determinada situação, de um determinado problema. Pastor, eu tenho medo, e se isso me destruir, se isso acabar com a minha vida? E se eu morrer por causa dessa enfermidade? E aí você começa a ficar agitado dentro de você. Fala para quem está do lado: não tenha medo. Você está compreendendo o que Jesus quer falar contigo aqui hoje? Não temas. Não temas. Foi o que Ele falou para os discípulos: eu estou aqui. Tenha um bom ânimo. Não interessa o tamanho da sua luta, pessoal. Deus trouxe você aqui para dizer: eu vou acalmar você do lado de dentro. Eu vou deixar você tranquilo do lado de dentro. Eu vou deixar você em paz do lado de dentro. Porque se o lado de dentro está preparado, o lado de fora não faz diferença. Pode vir luta, pode vir confusão, pode vir tufão. Você pode estar no miolo da tempestade. Se o lado de dentro está em paz, esse tempo vai passar e o sol da justiça vai brilhar e a sua luta vai ser vencida em nome de Jesus. Diga para quem está do teu lado: se o teu lado de dentro está preparado, o de fora não faz diferença. Você toma posse disso? Você crê nisso? Amém? É como Elias ficou tão preocupado com Jezabel. A Jezabel falou que ia me matar, falou que ia arrancar minha cabeça. Foi lá no Monte Horebe, Deus falou para ele: Elias, fica calmo. Volta pelo mesmo caminho que você veio, termina a sua obra. Mas e Jezabel? Elias, fica calmo. Terminou que Jezabel morreu e Elias não morreu.
Sabia? A maioria das vezes, as coisas que você pensa que podem te destruir, no final, elas só contribuem para te deixar mais forte. Você toma posse disso? Amém? Só contribuem para te deixar mais forte. Então a primeira tempestade, anote aí, é aquela que Deus permite para termos um encontro com Ele, uma experiência com Deus. Deus está permitindo talvez essa tempestade para você ter uma experiência viva e real com Ele. A segunda tempestade é a mesma que aconteceu na vida de Jonas. Vamos comigo no livro do profeta Jonas, e no capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo de 1 até o 4. Então a primeira tempestade é aquela que acontece para que tenhamos um encontro com Deus, uma experiência viva e real. O segundo tipo de tempestade é aquela que aconteceu com esse profeta. Jonas era um grande homem de Deus. Era um profeta extremamente usado. Até o dia que ele deixou subir ao seu coração um desejo de vingança. Porque Deus vai mandar Jonas ir pregar em Nínive. E lá em Nínive havia um povo cruel, que tinha assassinado os seus pais. Historiadores dizem que os pais de Jonas morreram apedrejados em Nínive. E eles eram profetas também. Então Jonas guardava dentro de si um ódio, uma raiva. Por ele a cidade de Nínive era destruída. E Deus vai usar esse profeta justamente naquela cidade que ele odiava. Acompanha. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas então se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, e foi para Tarsis. E tendo descido para Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele. E foi para Tarsis, para longe da presença de Deus. Mas eu pergunto, tem como escapar da presença de Deus, amados? Sim ou não? Davi dizia: se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu for aos fundos do mar, eu sei que lá estás. Não dá para fugir, mas ele tentou. Então o Senhor lançou sobre o mar, estou no versículo 4, um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Você veja a ira de Deus, você veja o comportamento de Deus para com um profeta rebelde, desobediente. Um homem que tinha uma responsabilidade de pregar a palavra de Deus. E veja a ira de Deus. Deus está quase quebrando o navio, sacudindo o navio para ver se Jonas acorda. Às vezes a pessoa não percebe o grau de desobediência que ela tem. Ela não percebe o grau de rebeldia que ela tem, porque tudo que Deus manda ela fazer, ela não faz. E chega uma hora que o cálice da ira de Deus se enche, e se for preciso ele chacoalha a vida da pessoa para ver se ela acorda. Deus não está fazendo isso porque ele tem raiva de Jonas, mas porque ele ama Jonas. Deus não vai punir ninguém porque ele tem raiva de alguém, mas ele vai corrigir porque ele te ama. É melhor Deus puxar a tua orelha do que o diabo puxar o teu tapete. Quem está entendendo aqui? Jonas está sendo sacudido. Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um com o seu Deus e lançavam no mar as cargas do navio, para aliviarem o peso do navio. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente, o sono da morte. É aquela pessoa que está sonolenta, ela não está vendo os seus maus hábitos, ela não está vendo os seus erros, ela está sonolenta, o diabo está fazendo ela dormir na fé. Ela mente,
ela engana, ela faz o mal para as pessoas, ela prejudica o próximo, ela não tem temor de Deus, e ela está dormindo o sono da morte, profundamente, e não percebe que o clima está feio, que o clima está desfavorável. Quantos de nós, amados, estamos nesse sono profundo? A nossa vida está um bagaço, me perdoe falar assim. O casamento está destruído, a vida econômica está um fracasso, a pessoa está passando pelo miolo de uma tempestade, mas ela está dormindo. É como se nada tivesse acontecendo. Está vendo a banda passar falando coisas de amor, e a vida dela se despencando, fala, está amarrado. Quem já viu isso? Pastor, como é que pode? A fulana não acorda, o fulano não acorda. Olha só o que está acontecendo com a vida dele. Olha como é que está a vida dessa pessoa, não vai para a igreja, não quer se batizar, não quer ser fiel nos dízimos, nas ofertas, critica pastor, critica igreja. Olha a vida dessa pessoa, não percebe o clima. Meu amigo, eu não sei se é para você que Deus está falando isso, ou se é para alguém que está ouvindo pelo rádio, mas eu estou aqui como profeta para dizer, você não percebe que o clima está feio? Você não percebe que o clima está desfavorável? Olha o clima horroroso que está. É hora de acordar, é hora de obedecer o que Deus está mandando você fazer. Se Deus mandou você evangelizar alguém, evangelize. Se Deus mandou você ajudar a obra, ajude. Se Deus mandou você pregar, pregue. Não importa a ordem que Deus te deu, obedeça, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Lançaram Jonas no mar. Jonas era tão turrão, tão bicudo. Já viu uma pessoa bicuda? Você tenta falar com ela, ela fica assim, ó. Faz um bico desse, quem já viu? Misericórdia. Jonas era tão turrão, tão bicudo, bicudo mesmo, que ele falou assim, só tem um jeito de acabar com essa tempestade. Todo mundo pensou, agora ele vai se arrepender, né? Ele disse, me lancem no mar, porque me matando, quando eu morrer afogado, aí Deus vai acabar com isso. O homem odiava tanto Nínive, que ele preferiu morrer do que pregar para eles. Só que Deus tinha um plano na vida dele, e Deus não quer matar ele. Quem crê que Deus não queria matar ele? Amém? Quando jogam ele no mar, já tem um peixe de boca aberta, o peixe engole Jonas e mergulha. Aí sim, na boca do peixe, lá no estômago. E tem gente que fala assim, pastor, não acredito não, um peixe engoliu um homem? Eu acredito, quem crê? Meu amigo, se a Bíblia falasse que um camarão engoliu ele, um maçunim, eu ia acreditar, porque a palavra de Deus é verdadeira. Na barriga do peixe, ele se quebranta. Na barriga do peixe, ele se arrepende. E ele faz uma oração aqui em Jonas capítulo 2. Quem está aí, diga glória a Deus. Ele diz assim no versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia eu clamei e o Senhor me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei, socorro, socorro meu Deus, e tu me ouviste. Diga glória a Deus. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Versículo 9. E com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que votei, o que eu prometi, eu vou pagar. Olha só o que Jonas está falando. Eu falei que ia ser um profeta, eu falei que ia pregar para quem o Senhor me enviasse. Eu tenho um voto, uma aliança com Deus, e eu declaro que o que eu votei, eu vou pagar. É isso que Deus quer ouvir da gente. Eu tenho um acordo com Deus, eu tenho uma aliança com Deus, eu não posso me desviar, eu não posso deixar o mal sujar meu coração, eu não posso me contaminar por nada. Então eu vou ser esse homem de Deus, essa mulher de Deus que Deus quer que eu seja. Eu vou pagar os meus votos. Versículo 10. Então Deus falou com um peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então qual é a segunda tempestade? É aquela que vem quando estamos em rebeldia. Anote aí, é aquela que vem por consequência de desobediência. Será que não é essa a tempestade que você está passando? Será? Porventura, será que você não tem feito algo que tem desagradado o Senhor?
Pare e pense. Porque nós não somos perfeitos. Quem concorda? Nós não somos perfeitos, mas se houver quebrantamento, Deus te perdoa e o sol da justiça vai brilhar sobre a sua vida novamente. Se houver quebrantamento, Deus te arranca de onde for, até da barriga do peixe, para fazer você se assentar entre os príncipes e reinar com Ele em trono de glória. Diga, eu creio. E aí a gente parte para a terceira tempestade. Pegue a palavra e vamos comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. A terceira tempestade, ela também é enviada por Deus. Mas ela tem um propósito diferente. Ela não é para te corrigir, e também não é para Deus ter um encontro contigo, porque Ele já teve. Então a terceira tempestade vem quando Deus quer nos enviar a lugares que precisa de nós. Repita comigo, a terceira tempestade vem quando Deus quer me enviar a lugares que precisam de mim. Pode ser um trabalho, pode ser uma empresa, pode ser um estado, pode ser um outro país. Amém? Uma outra função dentro da empresa. Mas também pode ser um hospital. Há 3 meses atrás eu sofri um acidente e eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? E fui internado, passei por várias cirurgias, tive que tomar morfina, sofri, e falei, o que eu estou fazendo nesse hospital? E o Espírito Santo falou, eu te trouxe aqui, então você vai fazer a obra aqui. E no hospital a gente orou pelos médicos, oramos pelas enfermeiras, amém? Oramos pelos pacientes que estavam lá. Depois eu fui fazer fisioterapia. E de repente Deus mudou, não é esse fisioterapeuta, me levou para outro. Eu falei, puxa, mas outro era tão bom. E quando eu me encontrei com o fisioterapeuta que estou fazendo hoje, é uma fisioterapeuta, eu fiquei sabendo que ela é desviada. E eu estou tentando lutar para ela voltar para a casa de Deus. Então Deus não faz nada por acaso. Amém? O apóstolo Paulo estava preso, gente, sendo conduzido para Roma, para ter um encontro com o imperador. E no meio da viagem, Deus envia uma tempestade chamada Euroquilão. Um vento fortíssimo, fortíssimo, que despedaça o barco, quebra o barco todo. E Paulo e os outros marinheiros que estavam com ele, inclusive também detentos, ficaram à deriva. Quem achou, diga amém. Versículo de número 14. Vamos aqui em Atos 27, versículo 14, gente. Olha lá. Entretanto, não muito depois do que aconteceu, não muito depois, desencadeou-se do lado de uma ilha um tufão de vento. Você sabe o que é um tufão? Um tufão são ventos a quilômetros, são ventos fortíssimos. Não é uma tempestadezinha, é um tufão. Mas a pessoa fala, pastor, a minha vida parece que eu estou passando por um tufão. Está tudo fora do lugar. Mas se Deus está permitindo que as coisas saiam do lugar, é porque Ele vai reorganizar tudo do jeito dEle. Você toma posse? Um tufão chamado Euroquilão, e sendo o navio arrastado com violência, às vezes, para que Deus te leve a lugares que precisa de você, você vai passar por alguns tipos de violência, força bruta, dor, não é fácil, mas às vezes é necessário para Deus te usar. Com violência está escrito aqui, sem poder resistir ao vento. Outra coisa, esse tipo de tempestade não dá para resistir, não dá para você se livrar dela. Cessamos então a manobra com o navio e deixamos o vento levar o barco. Eles desistiram, eles estavam tentando de tudo, mas quando viram que não dava para controlar o navio, eles fizeram o quê? Nessa tempestade você tem que entregar na mão de Deus. Não adianta você orar, não adianta você repreender, não adianta você jejuar. Meu Deus, para com isso. Você já orou, você já jejuou, mas não acabou.
Então entrega na mão de Deus. Fala para quem está ao teu lado, entrega para Deus. Você não já fez de tudo? Amém? Entrega para Deus. Então eles entregaram para Deus. E eles naufragaram numa ilha chamada Malta. De manhã cedo, quando eles pisaram na areia daquela ilha, que não estava nos planos. Qual eram os planos de Paulo? Ir para Roma. Mas Deus desviou o plano. Porque era propósito de Deus. Então essa terceira tempestade é quando é propósito de Deus. Nessa ilha, Paulo começa a conhecer os moradores. E ele conhece o principal da ilha, um homem chamado Públio. E esse homem está doente, está quase morrendo. Então Paulo vai até ele, coloca a mão sobre ele, invoca o nome do Senhor Jesus e o homem é curado. Se Paulo passasse direto para Roma, esse homem ia morrer. Quando esse homem foi curado, ele tinha muita influência na ilha. A Bíblia diz que todos os doentes e enfermos foram até Paulo. Olha o projeto de Deus, gente. E a gente não sabe. Acompanha comigo no capítulo 28 agora, versículo 7. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, o homem chamado Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou por 3 dias dignamente. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Na verdade era o pai de Públio, que estava doente. E Paulo foi visitá-lo. E orando impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados também. Diga glória a Deus. Olha como é que a obra de Deus acontece. Olha como é que Deus faz. Deus cura você, daqui a pouco a sua família toda está aqui na igreja. Deus prospera você. Quem quer a prosperidade de Deus? Daqui a pouco seus amigos do trabalho estão tudo aqui na igreja também contigo. Você está entendendo? A ilha toda foi lá. Versículo de número 9. À vista desse acontecimento, e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que nos era necessário. Qual é o ensinamento que eu tenho dessa tempestade? Que Deus permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida. Mas não é para nos prejudicar. É para lá na frente transformá-las em coisas boas. E se você pensa que está perdendo alguma coisa, você está enganado. Porque parece que você perdeu. Puxa, eu não entendo, perdi amizades, perdi pessoas que eu amava, perdi dinheiro, eu estou passando por uma crise tão grande, pastor. Mas você está aqui na igreja. Mas Deus te trouxe a um lugar que precisa de você. E você precisa desse lugar. E pode ter certeza que se essa tempestade foi do propósito de Deus, tudo que você perdeu, Deus vai te restituir em dobro, 7 vezes mais. Seja riqueza, seja saúde, seja amizade, seja o que for, tudo que você perdeu, Deus vai colocar a bordo do teu barco, tudo de novo. Pode aplaudir esse Deus, porque Ele é grande, Ele é vivo, Ele é maravilhoso. E a última tempestade para a gente encerrar. A última. Essa sim. Você tem que abrir o olho com ela. Essa tempestade é de ordem maligna, satânica. Essa última tempestade não vem porque você está em pecado. Não vem porque Deus tem um propósito na sua vida, não. Não é para te levar em algum lugar. Essa última tempestade vem quando Satanás, ele quer te impedir de chegar a algum lugar. Ele quer bloquear você. Ele quer impedir o teu crescimento. Rapidinho, vamos em Marcos capítulo 5. E a gente vai encerrar aqui. Marcos 5, versículo 35. Diz a palavra que Jesus Cristo vai chamar os discípulos e vai colocá-los em cima de um barco. E vai dizer para eles: nós temos que ir para o outro lado da margem do lago, para a região de Gadara. E na terra de Gadara havia um homem, amados, que havia perdido o sentido das coisas. Ele estava tão endemoniado,
que a Bíblia diz que havia uma legião de demônios naquele homem. Uma legião é aproximadamente 3.000 demônios. Pastor Rodrigo, 3.000 demônios dentro de uma pessoa? Sim. Porque um demônio não é físico, é um espírito. Então ele consegue ocupar o mesmo espaço. Esse homem estava tão endemoniado que a Bíblia diz que ele não andava com roupas. Andava nu. Barbudo, cabeludo. Pegava pedras e se cortava. E além de se cortar, bebia do próprio sangue. Um homem que vivia morando em sepulcros. Um escravo, coitado. Ele não era um guerreiro de Satanás, ele era um prisioneiro de Satanás. Está dando para você entender? Ele era um prisioneiro do diabo. Qualquer um que olhasse para aquele homem sentia pena dele. Mas ninguém podia ajudá-lo. A família ficando preocupada, a Bíblia diz que a família tentava colocar algemas nele para ele não se ferir. A mãe chorando dizia: amarra meu filho, senão ele vai se matar. Mas ele pegava as algemas endemoniado e desfazia, quebrava. Tentavam agarrá-lo, mas ele era mais forte. Era uma força descomunal. Então Jesus está indo lá naquele lugar para libertar aquele homem. Mas você acha que vai ser fácil? Você acha que é fácil fazer a obra de Deus? Não. O diabo coloca muitos impedimentos para a gente não vir para a igreja. Sabia? Para a gente não subir no altar e pregar. Para esses obreiros não estarem aqui. O diabo coloca impedimentos para você não vir. Então no meio do lago, do mar da Galileia, o diabo levanta um temporal. Esse temporal é de ordem satânica, para afogar os discípulos naquele mar. Vamos ver isso? Acompanha para a gente encerrar. Está escrito assim, Marcos capítulo 5, versículo 35. Quem achou, diga glória a Deus. Ou melhor, vamos ler a partir do versículo 1. Versículo 1, tá? Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias são algemas, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. E andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Esse era o estado dele. Olha como é que esse homem está. Agora vamos ver a tempestade que Jesus enfrenta antes de chegar no capítulo 4, versículo 35 agora. E naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: vamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Versículo 37. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava quase se enchendo de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada, um travesseiro. Eles então o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? O desespero era tão grande que eles foram lá e falaram: Mestre, o Senhor não se importa com a nossa vida? A gente está quase morrendo aqui afogado e o Senhor está dormindo. É porque eu falei, se o lado de dentro está calmo, o de fora também vai ficar. Amém? Você crê que Jesus se importa com você? Quem crê? Não te importa, mas às vezes você fala, né? Deus, o Senhor não se importa com o que eu estou passando? Claro que se importa. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento. Onde está escrito repreendeu, passa uma caneta, porque a gente só pode repreender um demônio. Repreendeu. Então ele repreendeu o mal. Ele não está falando com o vento, ele não está falando com a chuva, ele está falando com o mal.
Ele disse para aquele demônio que estava comandando o cosmos, comandando aquele clima, a potestade do ar. Ele disse: sai daí agora, caia por terra. Ele repreendeu o clima, o mal que comandava o clima, e disse para o mar: emudece. E o vento se aquietou e se fez uma grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de tremor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus olhou para eles e falou: vocês precisam ter fé. Essa tempestade você só vai vencer com fé. Fala para quem está do teu lado: usa a sua fé. Fala: amarra esse mal. Chega em casa e repreende. Dá ordem. Às vezes está no seu trabalho, repreenda. Você não vai repreender a pessoa, você vai repreender o mal que está na pessoa. Na sua oração, você não vai dizer para ela. Em casa orando, você fala: eu repreendo o mal que se levantou contra mim no meu trabalho. Eu repreendo o mal que se levantou contra a minha vida financeira. Eu repreendo o mal que quer separar o meu casamento. Tem coisa, meu amigo, minha amiga, que você tem que usar a sua fé. Você não tem que ficar dormindo, não. Você tem que levantar a sua voz, estender a mão e dizer: está amarrado em nome de Jesus. Porque é espiritual. É para você não chegar aonde Deus quer que você chegue. Quem está entendendo essa palavra aqui? Então qual é o primeiro tipo de tempestade? Para a gente recapitular. Primeiro tipo é aquela que a gente precisa ter um encontro com Deus. Segundo tipo de tempestade, qual é? Desobediência. Terceiro tipo, quando precisamos ir a lugares que vão precisar da gente. E o quarto tipo é quando Satanás se levanta e a gente tem que repreender. Agora pergunta para quem está ao teu lado: em qual das quatro você se encontra agora? Amém? Vamos ficar de pé, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para aprender essa palavra. Eu vou convidar você a fechar os olhos e colocar a mão direita sobre o seu coração, por favor. Põe a mão direita sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Agora leve o teu pensamento a Deus. Quem sabe você está enfrentando uma dessas quatro tempestades. Talvez você esteja passando pela primeira tempestade. Sabe um detalhe que eu não falei para você? Ô Caio, coloca no livro de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1. E no versículo de número 3. Eu vou te mostrar uma coisa. Existem tempestades, olha lá. O Senhor é tardio para irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Sabe o que significa dizer? Olha para mim agora. Às vezes nós não compreendemos. Às vezes a gente não entende o caminho pelo qual Deus chega até nós. Mas a Bíblia está dizendo que Deus faz da tempestade o seu caminho. Deus faz da tormenta o seu caminho. Olha para mim. Quem sabe Deus não está fazendo dessa tempestade que você está passando um caminho para ter um encontro contigo? Quem sabe Deus não está fazendo dessa tormenta um caminho para ter um encontro com você, para falar com você? Se não fosse essa tempestade, você não estaria aqui. Se não fosse esse problema, você não estaria aqui. Se não fosse essa luta, você não estaria aqui. Diga: o meu Deus faz da tempestade um caminho para ter um encontro comigo. Você crê nisso? Amém? Então, se você quer entregar a sua vida agora nas mãos dele, se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, para que essa tempestade acabe, cesse. Pastor, eu quero.
Eu não vou ficar nesse mar revolto, não. Eu quero paz. Então levante a sua mão direita, você que vai entregar a vida para Jesus. Há alguém? Nessa noite tem alguém para Jesus? Se você já fez isso, mas se desviou, se afastou, lembra do profeta Jonas? E o Jonas achava que estava certo. Jonas pensava assim: eu sei o que eu estou fazendo. Mas ele não percebeu que o clima estava ruim. Será que você não vai perceber que o clima está ruim? O clima está feio. O clima está feio. O que eu tenho que fazer então, meu Deus, para melhorar esse clima na minha vida? Se sujeitar à vontade de Deus, só isso. Se submeter. E se a vontade de Deus for que você tenha que pregar para uma pessoa que você não gosta, então você vai ter que pregar. Se a vontade de Deus for para você falar com quem você não gosta, você vai ter que falar. Se a vontade de Deus for para você ir num lugar que você sabe que não é bem-vindo. Jonas não queria ir para Nínive porque ele sabia que o povo de Nínive odiava ele. Então se essa for para você falar do amor de Deus lá, então você vai ter que obedecer. Mas não é da minha vontade, pastor, eu sei, também não era da de Jonas. No final das contas, Deus falou para Jonas: você tem compaixão de uma planta, mas não tem compaixão dos seres humanos da cidade. Deus fez Jonas dormir, Jonas dormiu, depois que a cidade foi salva. E aí Deus fez nascer uma planta que fez uma sombra do sol. Ele ficou feliz da vida. No outro dia Deus matou a planta. A planta secou. Aí o sol bateu na cabeça de Jonas, ele ficou irritado. E falou assim: por que o senhor não me mata logo de uma vez? Deus falou para ele: você está aí com raiva de mim? Só porque eu feri a planta e a planta morreu. Uma planta que você nem viu nascer, que numa noite cresceu e na outra morreu. E você quer salvar sua plantinha. E eu não posso querer salvar milhares de pessoas em Nínive, Jonas. Você quer salvar a plantinha, mas eu não posso salvar o povo de Nínive. Deus deu uma lição de amor para ele. Amém? Então, pastor, eu estou afastado, eu estou frio na fé, eu tenho que obedecer mais a Deus. Se você está assim, aonde você estiver, coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, incline a sua cabeça, como sinal de reverência, e ore assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi e pude aprender sobre as 4 tempestades. Se porventura eu estou em uma delas, que a partir de hoje o sol da justiça passe a brilhar sobre mim, porque eu vou te obedecer. Eu vou esperar o tempo certo. Eu não vou murmurar, porque talvez o Senhor está permitindo essa luta para me levar a algum lugar que vai precisar de mim. Meu Deus amado, eis-me aqui, eu me coloco em tuas mãos. Faz de mim o que bem te agradar. Me use, meu Pai, em nome de Jesus. Agora fale com Deus. Só você sabe qual é a sua tempestade. Só você sabe o que você tem que falar com Ele agora. Ele está te ouvindo. Fale com Ele, Pai querido e amado. Eu oro por cada alma que está aqui nessa noite, e até mesmo por aqueles que não puderam vir por algum motivo. Que o Senhor venha guiá-los, conduzi-los no meio dessa tormenta. Meu Deus, quando estamos no meio de um tufão, é normal ver as coisas saindo do lugar. E quantos de nós, meu Pai, estamos vendo coisas saírem do seu lugar? Coisas que eram para estar num lugar estão em outro, meu Pai. Parece que há uma confusão, uma desordem. Mas a Tua palavra é poderosa. E nós entendemos hoje que quando o Senhor tira tudo do lugar, é para colocar tudo do Teu jeito.
é para colocar tudo no lugar certo, é para reorganizar da tua maneira. Então, meu Deus, abençoa o teu povo, a tua igreja, esse casamento. Abençoa para que jogue por terra todas as brigas, todas as contendas, tudo que tem afastado esse casal um do outro, meu Pai. Tudo que não deixa eles se entenderem. É tanta briga que nem parece um casamento, meu Deus. Nem parecem mais dois inimigos numa mesma casa. Não foi para isso que o Senhor criou o casamento. Meu Deus querido, eu oro pela vida dos filhos. Quem sabe a tempestade do pai tem sido um filho rebelde, uma filha rebelde. Que esse pai e essa mãe tenham sabedoria para lidar com eles. Eu oro porque talvez a tempestade seja na vida financeira, portas que se fecharam, clientes que desapareceram. Ó Deus Todo-Poderoso, toma a dianteira do nosso barco, toma a dianteira da nossa vida. Fala para Deus assim: Senhor, toma a frente do meu barco, em nome de Jesus. Enquanto você vai orando, adore ao Senhor também, exalte a Ele, louve. Aleluia. A tempestade vai passar, mas a promessa ficará para sempre. Viva em mim. E quando o dia clarear, eu saberei que toda noite acaba, pro sol brilhar.